Leitura do texto bíblico dessa noite, amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Abra suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 16. Tiago 4, do 13 ao 16. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: escutem, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. Lá passaremos 1 ano, faremos negócios, teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a este é mau. Gostaria de ler com vocês novamente o versículo 15 e o 16, que diz assim: se Deus quiser, repita comigo, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a este é mau. Podeis assentar. Vocês não precisam abrir, mas eu vou ler também mais 2 textos que se encontram no Evangelho de Mateus. Um está no capítulo 6, do versículos 9 e 10, que é o texto base desse culto, e o outro é Mateus, capítulo 26, versículo 39. Vamos dizer assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E no capítulo 26, versículo 39 diz: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O tema dessa mensagem de hoje é como tu queres. Essa palavra ela vem ministrando no meu coração desde semana passada. Deus tem falado muito comigo acerca de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, passou por uma situação onde não via saída e se questionou a Deus e perguntou: Senhor, qual que é a sua vontade para mim neste momento? E ao ler a palavra que vocês leram juntamente comigo, lá na Epístola de Tiago, eu encontrei 3 palavras que me chamaram muita atenção. E vocês repetiram elas juntamente comigo. A primeira foi, se Deus quiser. A segunda palavra, não é uma palavra, se Deus quiser, são 3 palavras, mas a primeira frase que me chamou a atenção. A segunda é uma palavra que diz orgulham, e a terceira, que são com 2 palavras, arrogantes pretensões. E eu consegui extrair algumas lições dessas 3 mensagens. Porque se você ler toda a Epístola de Tiago, você vai ver que ela vai sinalizar para a gente que quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós pedimos para que Ele venha escrever uma nova história nas nossas vidas, nós tomamos um passo de fé. E a partir daquele momento em que nós decidimos viver uma nova vida em Cristo, Deus, Ele se torna o nosso proprietário. E o que isso significa? Que Ele se torna o possuidor, Ele passa a ter o controle da nossa vida. Então, por isso que quando a palavra de Deus fala acerca de nós confessarmos a Jesus como nosso Senhor, para nós sermos salvos, subtende-se que nós estamos fazendo um ato de entrega. Uma entrega não parcial, mas uma entrega plena de controle da nossa vida nas mãos de Deus. É como se nós pegássemos um controle e entregássemos nas mãos de Deus e falássemos: Senhor, a partir de agora, a minha vida, a minha história, os meus sonhos, tudo que vier relacionado à minha pessoa pertencem a Ti. E eu entrego o controle da minha vida em Suas mãos.
E não para simplesmente por aí. O ato de entrega a Deus, ele também é um ato de reconhecimento. É como se você fizesse um contrato de compra e venda com Deus. Você está Jesus, quando morreu na cruz por você, ele comprou você. Porque por causa do nosso pecado, nós estávamos condenados a uma vida longe da presença de Deus. Nós estávamos afastados da presença de Deus. Mas graças ao sacrifício de Jesus, o Senhor fez um contrato. Ele comprou com o preço valiosíssimo que foi a sua vida, por amor à minha vida e por amor à vida de cada um que está aqui neste lugar. E a Bíblia, principalmente em Tiago, eu vejo muito forte essa expressão, de que nós nos tornamos propriedade de Deus, e Ele se torna o nosso possuidor. E se Ele se torna o nosso possuidor, ele começa a exercer em nossas vidas uma vontade soberana. E eu comecei a pensar a respeito disso, de como que é a vontade soberana que Deus opera em nossas vidas. Isso significa que, a partir daquele momento, nós não temos mais livre-arbítrio, nós não podemos mais escolher aquilo que nós queremos fazer? Será que, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente não pode escolher mais nada? A partir de agora, perdemos a nossa vontade própria? Olha, pense bem, a vontade soberana de Deus, ela não é isso. Isso significa que Deus, ele nos deu a capacidade de escolher sim, tanto que em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 15 e no versículo 19, Deus mostra isso pra gente. Que ele diz, ponho diante de você a vida e a morte. Ponho diante de você a bênção e a maldição. Mas mesmo ele dando a possibilidade de escolha para a gente, ele nos deixa uma chave para que nós venhamos alcançar os propósitos de Deus. Ele diz, eu ponho diante de você a porta da vida e da morte, da bênção e da maldição. Porém, eu digo a você, escolha a vida. Em outras palavras, Deus ele nos mostra que Ele nos dá a possibilidade sim de escolhermos, mas Ele espera que a nossa escolha não seja uma escolha insensata, uma escolha tola, mas Ele espera que nós venhamos usar a escolha que Ele deu para a gente de uma forma correta e sábia, porque quando nós fazemos isso, nós começamos a entender a mentalidade de Deus e os propósitos de Deus. E isso me faz me lembrar muito da minha infância. O meu pai, ele me criou com uma expressão muito doce. Ele sempre falava para mim, quando eu fazia algo errado, ele dizia assim, Sara, decisões boas, coisas boas. Decisões ruins, coisas muito ruins. E vocês sabem o que acontece quando uma criança faz uma coisa muito ruim. E tudo o que ele me ensinava, ele falava assim, Sara, se você escolher de uma forma sábia e prudente na sua vida, você vai atrair para você bênçãos e uma consequência boa em razão da sua obediência. Mas se você escolher errado, você vai sofrer as consequências das suas ações. E eu lembro de uma situação em específica, quando eu estava na faculdade, onde eu precisei fazer uma escolha. Logo na minha primeira semana de aula, eles já colocaram a gente para fazer muitos trabalhos em equipe e para começar justamente a fazer amizade com a nossa turma. E todo mundo que era da minha sala, parece incrível, não tinha cristão na minha sala. Todo mundo que estava na minha sala não conhecia a Deus. E eu era a única cristã que estava lá. E desde o primeiro dia, como era na minha sala só tinha gente de 18, 19 anos, eles eram bem elétricos. Na hora do intervalo, o que eles faziam? Iam para o barzinho que tinha do lado da faculdade, iam beber. E eles me chamavam. Eles falavam, Sara, você quer ir com a gente? Aí eu virava para eles e eu falava, não, muito obrigada, vou ficar aqui. Comia lá uma pizza muito boa que tinha na cantina, saudades. E ficava de boa lá com a minha pizza no meu cantinho. Só que passou uma semana, passou 2 semanas, e eles me chamavam, e eu não ia com eles. Chegou um momento que eles, no final de semana, tinha balada, eles mandavam no grupo da sala, chamando, e como eu era amiga deles ali, fazia o trabalho com eles, eles sempre me faziam um convite. Você não quer vir com a gente? Aí eu sempre dava uma desculpa, não, muito obrigada, eu vou ficar em casa, e não falava que eu não gostava disso, e me afastava desse tipo de situação. Mas um dia, eles viraram para mim e eles falaram assim, Sara, esse final de semana vai ter a festa dos calouros, a recepção dos calouros. E você não vai em nenhuma festa nossa, nenhum churras nosso. E eu gosto de carne. Renunciava a carne, meus irmãos. Eles falaram assim, você não vai em nenhuma festa nossa. Então, nessa você não pode faltar.
E eu lembro que eles meio que me deram um intimato, porque eles falaram assim, você é nossa amiga e você não participa. Eu lembro que quando eles me fizeram essa pressão, eu me assustei, eu pensei assim, meu Deus, como que eu vou reagir com relação a isso? E eu entrei no carro, e o meu pai estava dirigindo com o óculos dele, e eu virei e fui fazer uma pergunta para o meu pai. Eu falei, pai, estão me chamando para ir na festa lá dos calouros da faculdade. O que você acha? E o meu pai, com os seus muitos anos de experiência, me disse, decisões boas, decisões ruins, coisas muito ruins. Aí ele falou assim, você que tem que escolher o que você quer fazer. Aí eu virei para ele e eu falei assim, mas pai, o que o senhor quer que eu faça? E ele virou e falou para mim, eu nunca me esqueci disso, ele falou assim, minha filha, se você for, você pode chegar lá e não beber. Você pode chegar realmente, simplesmente ficar lá na carninha, na linguiça, comendo, conversando. Mas vai chegar uma vez que você vai em outra festa, e você vai em outra festa, e você vai em outra festa, e você vai começar a achar normal a atitude deles, que eles estão fazendo. E vai chegar uma hora que a bebida para você não vai ser mais, tipo, nossa, não, eu não quero mais beber. Talvez você sinta a curiosidade de experimentar. Talvez você perca o foco daquilo que Deus tem para a sua vida. E ele me disse, Deus não colocou você nessa faculdade com um propósito? Será que essa é a vontade de Deus para você? E na hora eu olhei para ele e eu pensei, realmente, eu não quero isso para minha vida. E eu não fui. E eu fiz uma escolha que me trouxe muitas bênçãos, porque eu escolhi ouvir um conselho do meu pai e obedecer e seguir a vontade que Deus tinha na minha vida. E por que eu estou trazendo isso? Porque muitas das vezes eu tenho muita liberdade para chegar com meu pai, que está aqui. E eu chegar para ele e eu falar assim, pai, eu estou pensando em, sei lá, tatuar toda a minha cara, assim, fazer um negócio aqui, o que você acha? Aí meu pai, você está de brincadeira com a minha cara? Vai falar um monte de coisa para mim. Não, claro que não, tu não vai fazer isso. E ele vai falar, mas você que sabe, a escolha é tua, vai jogar de novo para mim. E ele vai falar, o que você quer fazer? E eu vou fazer uma escolha. E eu tenho liberdade para chegar com ele e manifestar aquilo que eu quero fazer. É uma atitude tão simples. E eu pergunto para você, será que nós temos a mesma liberdade para chegar até Deus e perguntar qual que é a sua vontade para nós? Ou melhor, ao invés de perguntar qual que é a sua vontade, perguntar o que o Senhor quer que eu faça com relação a essa situação? Normalmente com Deus, a gente coloca Deus lá em cima como um Deus distante da gente, onde a gente não tem esse relacionamento, essa liberdade, essa intimidade para se chegar a Deus e perguntar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com relação a isso? Qual que é a sua vontade para mim? E eu fico perguntando, se a gente tivesse essa simplicidade de fé, essa ingenuidade, essa liberdade, será que as coisas na nossa vida não seriam diferentes? Eu acredito que seriam. Porque esse texto que nós acabamos de dizer na epístola de Tiago diz, você está cheio de planos, dizendo, hoje e amanhã nós vamos para tal cidade, nós vamos ganhar dinheiro, vamos ficar tantos e tantos e tantos tempos. E Tiago diz assim, ei, essa não é a frase correta não. Sabe o que você tem que dizer? Você tem que dizer, se o Senhor quiser, eu vou fazer isso. Eu não vou deixar com que o meu orgulho, com que a minha vaidade, com que os meus prazeres me afastem de viver a vontade de Deus. Eu não vou deixar com que as minhas arrogantes pretensões me afastem e silenciem a voz de Deus na minha vida. Porque se Deus quiser, se for da vontade dEle para mim, aí sim eu quero. Porque é a vontade do meu Pai, um Pai que é bom, um Pai que é misericordioso, um Pai... Esse texto, ele traz uma mensagem muito profunda, porque ela fala a respeito da nossa rendição, da nossa vontade ante a vontade soberana de Deus. E os outros dois textos que nós lemos, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 26, nós vemos também o maior exemplo de uma vida de submissão e de rendição, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou que nós deveríamos orar e dizer, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. E Ele não simplesmente ensinou com palavras, Jesus nos deixou o exemplo dele com ações, porque quando Ele estava no maior momento da sua agonia, no jardim do Getsemane, ele orou por 3 vezes e Ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres.
Hoje a mensagem que Deus tem ministrado no meu coração é que todos os dias na nossa vida nós temos que orar a Deus e dizer: Senhor, seja feita a sua vontade. E por que Jesus ele orou, seja feita a sua vontade, quando ele estava lá no jardim do Getsemane? O que acontece? Naquele momento ele estava para receber um cálice muito amargo, um cálice que se refere à ira de Deus, porque os pecados de toda a humanidade iam cair sobre ele, e ele tinha a noção de que ele iria morrer por todos nós, e naquele momento ele estava num momento de muita agonia, de muita aflição, e ele era 100% homem e 100% Deus, e como homem, nos dias da sua carne, isso está escrito em Hebreus, do capítulo 5, do versículo 7 ao 9, nos dias da sua carne, tendo oferecido a Deus forte clamor com lágrimas, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, e embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, se tornou autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus naquele momento ele ofereceu um clamor porque ele queria se livrar da morte com lágrimas, e ele, nos únicos momentos da sua vida, ele disse: Senhor, eu sei o que eu vou padecer, eu estou aflito neste momento, e se o Senhor, digamos assim, eu estou parafraseando, mas se o Senhor tiver um plano B nesse momento, para me escapar disso, faça. Mas ao mesmo tempo que você vê um Jesus que estava com medo daquilo que haveria de vir, havia um Jesus rendido na presença de Deus. Um exemplo vivo de obediência, onde ele dizia: Senhor, eu sei o que eu vou passar, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade na minha vida. E por mais, ele não fez essa oração em pé, com as mãos para cima, não, ele fez ajoelhado, humilhado. Ele fez com o coração dele. E eu te pergunto, quanto tempo faz que você não se rende na presença de Deus? Quanto tempo faz que você verdadeiramente não rasga o seu coração para Deus? E você tira todas as máscaras, toda essa máscara, essa parte cracuda de você, e você chega para Deus e fala: Senhor, eu estou aqui, sem máscaras, vulnerável, na sua presença, me humilhando ante a Ti, e eu falo: eu tenho passado por tempos difíceis, mas eu peço a Ti, que não seja feita a minha vontade na sua vida, mas que seja feita a sua vontade. Aleluia. Nós precisamos viver o Evangelho entendendo que, embora nós podemos fazer escolhas, nós devemos buscar a vontade de Deus e não a nossa. E por que eu falo isso? Porque tem muita gente escolhendo o que quer fazer. Tem muita gente aqui que está escolhendo qual curso quer fazer, qual faculdade quer fazer, qual profissão quer fazer, se quer ir embora, se quer voltar, está pressionando coisas dentro de casa para acontecer fora da vontade de Deus, e não está parando para perguntar qual que é a vontade de Deus para a sua vida. E nós devemos buscar. Sabe por quê? Porque normalmente é o que acontece. Nós decidimos impulsivamente, tomamos as nossas decisões precipitadas e arrogantes, depois vem as consequências dos nossos atos, nós ficamos desesperados porque nós não sabemos o que fazer, e nós viemos para a igreja e falamos assim: Senhor, agora lascou, Senhor, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, eu não sei mais o que fazer, Senhor, eu não sei para onde eu tenho que ir. Mas no momento de você, antes de ir para a guerra, antes de você começar a viver os planos, ao invés de você fazer uma oração, você foi precipitado e não esperou o tempo de Deus para a sua vida. Nós precisamos entender que caminhar com Deus é um privilégio, e buscar saber qual é a vontade soberana de Deus para a nossa vida é uma atitude de obediência e de amor. Nós devemos fazer isso com prazer. Só que o que acontece? Alguns querem tomar a frente e sair tomando o seu próprio destino, como se nós estivéssemos puxando a Deus e falando: não, Deus, é por aqui, acho que o Senhor perdeu o caminho da minha vida, o meu rumo é por aqui. E Deus está mostrando para a gente que é o contrário. Nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas nós devemos todos os dias reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, porque a palavra de Deus diz em Provérbios que Ele endireitará as nossas veredas. Nós precisamos entender que Deus não tem a responsabilidade de ficar consertando aquilo que nós fazemos fora da vontade dEle, mas antes de tomar um posicionamento, nós devemos saber e buscar saber qual que é a vontade dEle para nós. E eu trouxe 2 exemplos aqui
de situações onde homens de Deus buscaram sabiam qual era a vontade de Deus para a vida deles. O primeiro exemplo é de Abraão e de Ló. O que aconteceu? Houve um momento em que os pastores de Abraão e de Ló tiveram um desentendimento. E eles começaram a brigar, e eles começaram a resolver se dividir. E Abraão, vendo que Deus já havia ordenado para ele que ele deveria sair da sua terra e da sua parentela. E ele, mesmo saindo da sua terra, ele levou Ló juntamente com ele. Ele viu que naquele momento era o momento exato de se separar de Ló. E Abraão, ele era maduro em Deus, e ele chegou e falou para Ló assim: é o seguinte, eu não quero ter um desentendimento com você, então eu vou dar para você a possibilidade de escolher qual dos lados você quer ir. Escolhe qual terra você quiser, e a outra terra que você não quiser vai ser a minha. Eu fico com a sobra. E o que Ló fez naquele momento? Ló, ele foi egoísta, e ele falou: eu quero a melhor parte. Sabe o que eu aprendo com essa história? É que Abraão não foi chamado de pai da fé à toa. Ele sabia que independente do lado que ele viesse a escolher, se ele estivesse dentro da vontade de Deus, ele poderia ir para o lugar mais desértico que existisse. Deus iria cumprir todas as promessas que ele havia feito na vida dele e iria fazê-lo prosperar, porque não importava o local em que ele estivesse, não importava o cenário da situação em que ele passasse, a promessa não tinha vindo de nenhum homem, a promessa tinha vindo de Deus, e Deus tinha o controle. Abraão sabia que a única coisa que ele precisava era a bênção de Deus e de nada mais, e que isso ia fazer com que ele cumprisse o propósito dele, com que ele alcançasse a vontade soberana de Deus, e com que ele contemplasse as maravilhas daquilo que Deus tinha reservado para ele. Então Abraão sabia que para onde ele fosse, a bênção de Deus, se ele permanecesse de acordo com a vontade de Deus, a bênção de Deus correria atrás dele. Um segundo exemplo que nós podemos trazer é o exemplo de Isaac, que foi descendente de Abraão, que teve um baita exemplo. Um pai que confiava em Deus, que esperava em Deus, que até mesmo renunciou o seu filho, que chegou a quase sacrificá-lo por amor a Deus, e creu que das cinzas Deus poderia fazer Isaac voltar à vida. Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, tem uma passagem muito interessante. O que aconteceu? Ele estava pensando em descer ao Egito porque eles estavam atravessando um período de muita fome. E Deus, antes dele descer ao Egito para buscar comida, ele fez uma oração para saber qual que era a vontade de Deus para ele. E ao invés de Deus dizer e falar: Isaac, desça, vá, ele falou: espere, não é o tempo de você descer. E Deus mandou ele permanecer aonde estava. E a Bíblia diz que depois que ele começou a semear, Isaac, por obedecer a Deus, ele colheu 100 vezes mais, mesmo num cenário de fome, mesmo num cenário de crise, porque ele estava debaixo da orientação de Deus. E eu quero que você analise a sua vida hoje. Será que você está debaixo da vontade de Deus? Será que você verdadeiramente tem vivido os planos e os propósitos que Deus reservou para você? Ou será que você está movido por uma ansiedade tão grande, uma agonia tão grande, que você tem deixado de experimentar o melhor que Deus tem para você? Nós precisamos ter algumas atitudes para viver a vontade de Deus. A primeira atitude que nós precisamos ter é orar. Nós devemos fazer como Jesus disse: que não seja feita a minha vontade, mas como tu queres na minha vida. Porque quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, ela é estabelecida na nossa vida. Em Provérbios, no capítulo 16, diz o quê? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós devemos buscar. Isso não significa que nós não vamos planejar, nós não vamos sonhar, mas que nós vamos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos e pedir a orientação dele para a nossa vida. Eu tenho vivido um tempo de bastante oração e de bastante entrega. Todos os dias tenho feito um devocional, um tempo com Deus,
estou mais aplicada com relação a isso, porque alguns dias eu confesso que eu dava uma deslizada, mas quando eu saio desse propósito, eu recebo uma mensagem: você já fez seu devocional hoje? Aí eu vou lá e faço meu devocional, porque eu tenho que fazer meu devocional todos os dias. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que a oração, ela não tem sido na minha vida uma forma de eu conseguir coisas de Deus. Eu não tenho barganhado com Deus. Eu não tenho falado: Senhor, faz uma obra na minha vida, Senhor, muda a minha história. Não, mas cada vez que eu entro no meu quarto para orar a Deus, eu tenho percebido que o Espírito Santo de Deus tem mudado a minha vida. Cada vez que eu fecho a minha porta no meu quarto, eu entro às vezes com uma motivação. Eu entro: Senhor, eu estou ansiosa, eu preciso pedir tal coisa. E eu entro com aquela motivação, mas quando eu começo a buscar a Deus, eu começo a lembrar como Ele é bom na minha vida, como Ele é bom na minha casa, como Ele não me desampara, como Ele provê todas as necessidades, como Ele está comigo. Eu começo a agradecer, daqui a pouco eu já estou: o Senhor é bom, chorando na minha cama, agradecendo a Ele, e Ele começa a mudar a minha vida, e eu começo a entender que esse processo tem um propósito, e que esse propósito vai valer a pena na minha vida, e que eu não tenho que ficar preocupado, mas que eu tenho que me submeter aos processos de Deus. E quando nós oramos a Deus, nós entramos numa escola que é muito difícil, que é uma escola da espera. Uma escola que desenvolve em nós paciência, que desenvolve em nós temperança, que nos ajuda a aumentar a nossa fé e que nos aproxima muito de Deus. Você tem se sentido ansioso? Você tem se sentido aflito? Seu coração está turbado? Você está preocupado com alguma coisa? Será que de fato você está esperando no Senhor? Será que você de fato está pacientemente esperando no Senhor? Ou você está querendo tomar as rédeas da situação da sua vida e, conforme o seu próprio entendimento, tomar controle da sua história? Posso falar para você que eu tenho vivido muitas experiências com Deus, mas essa escola da espera, Deus tem me colocado em todas as áreas. Deus, eu vou falar da minha vida profissional, por exemplo. Eu tinha um sonho de seguir uma parte da minha vida para um lado, e Deus foi me mostrando que dentro da minha área, Deus iria operar o seu propósito na minha vida. E Ele moveu tudo. Deus me colocou na faculdade que Ele queria. Lá dentro, Ele me colocou com pessoas que Ele queria. Ele me deu a oportunidade de viajar para lugares aonde Ele queria. Ele me colocou em estágios que foram portas abertas por Ele. Eu estagiei ao lado de profissionais excepcionais. E foi Deus que abriu as portas na minha vida. E eu achei que, como Deus sempre estava abrindo as portas da minha vida, que agora eu ia terminar a faculdade já... eu ia ser a velha da lancha. Eu ia chegar aqui, ajudar todo mundo aqui na igreja, que Deus ia mudar, assim. Eu ia ser quase o Silvio Santos jogando aviãozinho. Mas Deus tem um modo de operar na nossa vida diferente do nosso. Ele nos leva para caminhos de crescimento e de amadurecimento que são fora da nossa compreensão. Eu sempre fiz planos: eu vou terminar minha faculdade, no último período da faculdade eu vou fazer minha OAB, e daí eu já vou fazer concurso, porque meu pai só fala concurso, eu já vou fazer o concurso que meu pai quer, e eu vou comprar meu carro e não sei o quê. Tá, já estava até imaginando fazer umas plásticas na cara, já tinha tudo imaginado, estava tudo nos meus projetos. Aí veio a pandemia, as provas da OAB ficaram suspensas. É como se Deus pegasse assim, todo aquele acelerador, sabe quando você está assim, tipo, Fórmula 1, e Deus puxasse o freio e falasse: não é como você quer. E daí o pai falou assim: não, mas vem abrir a próxima prova, fica ligada, fica ligada. E eu consigo te imitar. E eu fui, continuei entrando no site. Meu Deus, perdi a data da segunda prova. Poxa, Sara, que responsabilidade é essa? Tu tem que olhar, fica ligada, menina, fica ligada, teu futuro. Aí já começa: tu tá com 25 anos. E eu comecei a ficar muito ansiosa, pensando: meu Deus do céu, o tempo tá passando, eu não tô conseguindo sair da minha vida profissional, porque ter um diploma de direito não quer dizer nada. De verdade, não quer, eu não consigo emprego em nenhum escritório. É como se eu não quer dizer nada de verdade. E você se lasca muito para conseguir esse diploma sofrido. E daí eu comecei a ficar desesperada, olhando para o meu futuro e pensando: Deus, como que eu vou fazer agora? Parece que cada dia que passa eu estou mais distante daqueles sonhos que eu tinha e que eu estou longe do propósito de Deus, eu não consigo ver saída, está tudo obscuro. E eu fui para o meu quarto orar e eu falei: Senhor,
me ajuda, porque eu quero viver os seus planos. Abre, me prepara para viver os seus planos. E Deus começou a fazer, mesmo com as provas suspensas, Deus me deu a oportunidade de trabalhar com... Ele abriu a prova para mim, eu passei por um milagre do Senhor no tribunal judiciário, trabalhei lá, e todos os dias que eu entrava lá, eu pensava, meu Deus, eu não devia estar aqui, isso é um milagre. Sabe, quando você vê, era um milagre. Quando eu olhava para o meu crachá com a minha foto, um Photoshop maneiro, eu olhava e falava, isso também é um milagre. Quando eu tinha um cartão de banco, eu pensava, estou vivendo um milagre. E eu falava, glória a Deus. E eu comecei a me apegar nisso, pensando assim, agora que eu estou nesse emprego, eu vou me estabilizar lá dentro. E eu vou crescer sendo assessora da juíza. Comecei a fazer sonhos, não, porque meu pai já falando, aí você fica lá 3 anos, depois você faz o concurso. Todo mundo começou a sonhar com esses planos e o concurso, porque tem que ter o concurso no final. E eu comecei a sonhar e a esperar nisso e a criar expectativas. E chegou o final do ano, eu recebi uma notícia de que eu não teria o meu contrato renovado. E todas aquelas expectativas e sonhos que eu já tinha começado a ter novamente foram frustrados, e era como se Deus me implodisse e eu ficasse de novo. Não é o tempo para você. E eu lembro que quando eu voltei para casa, sabendo dessa situação, eu estava chorando no carro. O carro estava parado, fica tranquilo, não estava chorando dirigindo. Mas eu estava chorando, e eu falei, Deus, o que eu vou fazer? E na hora, eu liguei o rádio da minha mãe, estava tocando uma música do Fernandinho, aquela... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu chorava. E ele de novo. Todas as coisas cooperam. Só que ele repete tanto que chegou uma hora que eu entendi que era Deus falando comigo. E eu falei, não, eu entendi. Aí quando eu falei, eu entendi. Ele, tudo entregarei. Eu não quero, Deus. Aí ele, tudo entregarei. Ai, gente, mas é maravilhoso você lembrar disso. E realmente, naquele dia eu orei a Deus e eu falei, Senhor, eu entrego a Ti o controle da minha vida financeira. E sabe, eu não estou esperando somente nisso, mas eu estou esperando em Deus em todas as áreas da minha vida. Deus fez promessas ministeriais para mim e eu permaneço esperando nele. Deus tem sonhos para a minha vida em todas as áreas e eu permaneço esperando nele. Porque eu não quero viver de acordo com a minha própria vontade. Eu entendi que se eu entregar para Ele os pensamentos e os planos do Senhor para a minha vida, são muito maiores e melhores do que os meus, e que não adianta eu ficar vivendo, como a gente falou na célula, de processo, o mesmo processo toda hora. Eu tenho que reagir, eu tenho que falar, não, chega Deus, olha a minha vida, olha a minha idade, olha a minha situação, eu tenho que me entregar, eu me rendo a Ti. O Senhor tem planos melhores para mim, eu confio verdadeiramente em Ti. Espere no Senhor, confie no Senhor, entenda que a bênção de Deus está no cumprimento do propósito dEle para a sua vida, e descanse em Deus, sabe? José, ele foi um exemplo disso. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, ele foi parar no Egito, ele foi acusado injustamente, jogado na prisão, sofreu muitas aflições, mas o que a Bíblia diz? Que mesmo ele passando por todos esses processos de sofrimento, aleluia, o Senhor era com José. Sabe, eu posso nunca passar na OAB, eu posso nunca realizar alguns sonhos para mim, mas nada se compara a saber que o Senhor é na minha vida. Sabe, aquilo que você tem buscado de Deus pode não se acontecer, você pode receber o não de Deus, mas nada se compara. E você não tendo nada, você dizer, o Senhor é na minha vida. Você aprender a viver contente com todas as situações, crendo que os planos e os propósitos de Deus para a sua vida são muito maiores, e que você tem que confiar e descansar nele. Sabe, quando José, eu acredito que quando ele chegou na posição dele de governador, e ele, digamos assim, se apresentou para os irmãos dele, eu acredito que muitas pessoas podem ter dito, foi sorte. Ele chegou lá porque ele teve sorte. Mas só José sabe os momentos de aflições que ele passou. Só José sabe as noites em que ele chorou, em que ele tinha a esperança dele alimentada num sonho, numa promessa que ele
saiu tão novo da casa dos pais dele, da família dele. Só ele sabe o processo que ele viveu. E só você sabe o processo que você está passando. Mas sabe, você também não vai dizer, quando você chegar na vontade de Deus para a sua vida, que você recebeu isso por sorte. Mas você vai dizer aquela frase de efeito que tem em negócio de caminhão, em Facebook e tudo. Nunca foi sorte, mas sempre... Aleluia! Eu creio que nós vamos dizer isso. Sabe por quê? Porque José disse isso de uma forma muito polida. Olha que lindo que ele disse. Vocês intentaram o mal contra mim, porém, Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Embora ele tenha passado por processos de sofrimento, Deus mostrou que ele estava muito acima daquelas circunstâncias terrenas e que o propósito dele permanecia firme. Sabe por quê? Porque Deus não está comprometido com os nossos sonhos ou com os nossos planos, mas com a sua soberana vontade. E eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Meus irmãos, o que adianta nós decidirmos, tomarmos decisões sozinhos e, baseadas numa impulsividade, sairmos da vontade de Deus para nós? O que adianta? Qual vai ser o lucro que isso vai nos trazer? Quem sabe, no momento que a gente decida algo fora da vontade de Deus, possa nos fazer bem. Mas eu garanto para você que as consequências, como meu pai me ensinou, decisões ruins, coisas muito ruins, as consequências das nossas escolhas impulsivas, elas vão sufocar a nossa vida e vai trazer um preço e uma consequência da nossa desobediência. Eu quero hoje fazer um convite para você. Vamos parar de ficar invertendo os papéis como se Deus fosse... O pastor falou isso hoje de manhã não, hoje à tarde na célula. E é realmente como se Deus fosse um gênio da lâmpada e a gente só chegasse, passasse assim a mão, fizesse um pedido. Senhor, faz tal coisa. Senhor, faz tal coisa. Como se a gente fizesse pedidos e pedidos para Deus. E vamos começar a mudar de comportamento. E vamos a falar, Senhor, que não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para mim. E caso você já tenha saído da vontade de Deus, que você possa voltar para a vontade de Deus hoje, se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas ações impulsivas, e que você possa viver de acordo com aquilo que Ele tem para você. Lutero, ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. E isso tem todos os dias queimado no meu coração. Eu posso não entender o tempo de Deus, eu posso não entender os planos de Deus, mas eu conheço Deus. E eu sei que Ele vai se inclinar, eu sei que Ele vai agir, eu sei que Ele vai mover, independentemente de que se eu tenha que ficar esperando 10, 20, 50, 80 anos, não sei, não importa. A promessa não é minha, a promessa foi feita por Ele, e eu vou obedecer. E eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos. Faça uma autoanálise da sua vida. Será que você tem vivido os propósitos de Deus? Será que o que você precisa entregar hoje para Deus? Fale com Deus: Senhor, eu tenho ficado ansiosa, aflita. Eu não sei como eu vou sair dessa situação, mas hoje eu estou clamando a Ti, que seja feita a Sua vontade na minha vida. Eu estou cansada de ficar vivendo de processos e processos que não me levam a lugar nenhum. Mas faz em mim, Senhor, o Teu querer. Eu me rendo na Sua presença. Cumpra em mim, Senhor, a Sua vontade. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos como você está aí. Deus tem uma vontade soberana para a tua vida. E eu sei que a vontade de Deus para a tua vida, hoje, aqui neste lugar, ela é uma vontade boa, perfeita e agradável. E o Senhor, na sua soberania, te trouxe aqui, me trouxe aqui, para dizer: entrega o controle
da tua vida nas minhas mãos, e eu irei fazer coisas grandes através de você. Você está em construção. Quem sabe você tem entrado aqui nesta noite, você está ouvindo aí esta mensagem pela live e não tem compreendido os caminhos que o Senhor tem te levado. Lá em Isaías capítulo 55, verso 8 diz que os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos, e que os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Deus nos trouxe aqui para nós entregarmos o controle dessa história, o controle desse problema, o controle desta causa, o controle desse sonho, o controle dessa situação que você está vivendo, o controle, quem sabe, do teu ministério, o controle, quem sabe, dessa enfermidade que você parece que não consegue vencê-la, o controle dessa crise que você está enfrentando. Entrega o controle na mão do Senhor hoje, entrega o controle na mão do Senhor agora, e Ele vai entrar com a providência na tua casa, Ele vai entrar com a providência no teu coração, Ele vai entrar com providência no teu corpo físico nesta noite. Vamos fazer essa oração. Agora, a rendição quem faz é você. É você que escolhe se render a Ele e deixar o controle na mão dEle. É você que decide se subjugar o seu eu, matar a sua vontade e deixar que Ele cresça na tua vida. É você que escolhe ouvir o sim ou o não de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, Senhor, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ó Pai, esse homem, esta mulher, esta pessoa que está ouvindo pela live, que precisa, Senhor, de uma direção, de uma ação sobrenatural tua, que precisa, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha agir em alguma área da sua vida. Eu quero rogar agora, Senhor, entra nesta causa, Senhor, entra nesse problema, entra na situação. Ó Pai, toma o controle, Senhor, toma o controle nas tuas mãos. Ó Pai, move, Senhor, o sobrenatural nesta vida, Senhor. Aquilo que está fechado, a porta que está fechada, vem abrir hoje. Tu és o Deus que conhece todas as coisas, e nós confiamos em Ti e entregamos tudo na Tua presença, porque Tu estás aqui, Senhor, e Tu vê todas as coisas, no nome de Jesus, amém e amém. Dá aplauso, Senhor, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós já vamos terminar, mas não saem ainda as mulheres, ainda no finalzinho vai ser entregue uma lembrança para vocês, né? No final nós vamos estar terminando aqui, e amanhã Escola Bíblica Dominical, às 9h30, e à noite, 18h, um grande culto de adoração ao nome do Senhor. Na próxima semana, no domingo que vem, teremos aqui uma mini cantata da Páscoa, e eu quero que você ore por isso, traga alguém para ouvir, e eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida, amém? Coloque tuas mãos assim, se você puder, diga: Senhor, na minha mão direita, riquezas e honras, na minha mão esquerda, a abundância de dias. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos dizem amém. Dá um aplauso ao Senhor. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Se assente só um momentinho, você que está na live, que